finalmente lançou o novo Shimano XTR. E aí, ciclistas, tudo bem com vocês, galera? Vamos lá, vídeo completo, bem técnico, para você entender tudo que está acontecendo com essa nova versão do Shimano XTR. Eu vou passar aqui minhas impressões, falar um pouquinho sobre o que eu achei sobre ele, alguns pontos positivos e negativos. Também vou responder algumas perguntas que os seguidores mandaram lá no Instagram. E se você está gostando dos vídeos, me conheceu nesse daqui, aproveita já para me seguir, ativa o sininho, compartilha e curte esse vídeo, fechou? E é o seguinte, galera, vou deixar bem organizado aqui na linha de tempo do YouTube com um assunto para cada item que eu vou falar. Então, se você quiser chegar em um mais rápido depois, para rever algum ponto, fica mais fácil. Antes de começar a falar sobre o novo XTR, vamos entender um pouquinho sobre a história dele, que eu acho que é bem interessante. Em 1982, a Shimano lançou o primeiro câmbio dedicado totalmente ao MTB, o Shimano Deore XT. E em 1991, a Shimano lançou o XT Racing, ou XTR, utilizando componentes mais leves e nobres. Claro que o preço ficou um pouquinho mais alto. Então vamos lá. Em 91 foi lançada a primeira versão, o M900. Em 95, o M950. Em 2002, o M960. Em 2006, o M970. Em 2010, o M980. Em 2014, mudou um pouquinho, foi para M9000 e 9070. Em 2018, o M9100. Interessante, né? Basicamente 4 anos de diferença para cada um. E hoje, depois de 7 anos, temos o novo XTR M9200. E olha só, o câmbio eletrônico não é uma novidade para Shimano. O nome dele é DI2, Digital Integrated Intelligence. E o primeiro deles veio no grupo de bike de estrada, o Shimano Dura-Ace R7970, em 2009. Tá achando que o câmbio eletrônico é novidade? Não. E em 2014 o XTR já teve sua versão eletrônica. Só que não deu muito bom não tava muito legal não. E em 2019 a gente teve o Shimano XT DI2, a versão M8150. E ele é um câmbio bem bacana, até hoje ele é bem utilizado, principalmente em bike elétrica. A Ode Potenza Pro vem com câmbio XT eletrônico. E inclusive, em conjunto com o motor, ele tem um sistema de troca de marcha automática, Auto Shift e Free Shift. Então vamos lá, começar a falar sobre essa nova linha do Shimano XTR. Começando com o câmbio, é claro que vocês querem saber muito sobre ele. O câmbio foi completamente remodelado, é um câmbio eletrônico e sem fio, né? Ele tá com um corpo muito mais resistente e com um tamanho mais reduzido, que eu acho bem interessante para evitar alguns impactos. Inclusive o sistema Shadow, que agora se chama Shadow ES, Evershift, não tem mais aquele sistema tradicional. Agora o sistema dele tem duas molas, uma dentro da outra, e elas são bem baixinhas, fazendo com que todo esse canto vivo, todo esse quadrado seja reduzido, justamente evitando alguns impactos de pedra que você possa ter por aqui. Com isso, o câmbio em si ficou com o formato de cunha, que é esse formato aqui. Então caso haja um impacto direto, ele não vai ser concentrado em um ponto só, ele vai distribuir essa energia no câmbio inteiro, reduzindo bastante a chance de danificar o câmbio. Além disso, diferente desse sistema Shadow, você também elimina a necessidade de fazer uma manutenção periódica e vai ter uma tensão ainda maior. Falando do cage, outra coisa que foi alterada foram as polias, elas não vão ser mais vazadas dessa forma, vão ser de um material mais sólido, mais fechado, evitando ter obstrução de objeto, de lama, de galho, de pedra, de qualquer coisa assim. Então ela não vai travar por conta desse design. Uma outra coisa que falaram também, eu não sei se é pelo material ou pela construção que eles fizeram, pelo design, que com o desgaste da polia você não vai ter a corrente pulando como normalmente. Então você vai conseguir ter uma boa performance mesmo com ela um pouco mais desgastada. Outra coisa que mudou legal foram esses dois pivôs aqui, que eles estão mais distantes e mais alongados, justamente para trazer uma estrutura mais rígida para o câmbio, mais estável. E além de tudo, a bateria fica alojada aqui dentro. Você tem um acesso aqui por baixo e tem uma tampa onde você protege ela, que é bem interessante. E sendo um câmbio eletrônico, quando ele recebe algum impacto, ele tem um sistema de autoproteção. Ele vai entrar um pouquinho e vai voltar na posição natural. Esse novo câmbio também não vai deixar de utilizar gancheira, justamente para as pessoas que não têm uma bicicleta com o sistema UDH, T-Type, poder utilizar esse câmbio tranquilamente. Sendo assim, ele ainda vai ter o parafuso de regulagem de tensão e os dois parafusos limitadores. Então não vai precisar de nenhum malabarismo para instalar ele. Uma coisa muito louca também é que alguns anos atrás a gente tinha o mesmo câmbio, só que com diferentes tamanhos de cage. Isso por conta da mudança de coroa, né? De duas para uma. Quando você tinha duas coroas, você tinha um cassete mais reduzido, então você não precisava de um cage tão longo. Você comprava com um cage menor. Já com uma coroa e um cassete maior, você precisava de um cage mais comprido. E vai acontecer a mesma coisa, mas não porque vai ter duas coroas, mas sim porque a gente vai ter dois tipos de cassete. O tradicional de 12 velocidades 10,51 e agora o novo de 12 velocidades 9,45. É um cassete mais reduzido. Então você vai ter o cage longo e médio. Usando o cassete 9,45, você vai ter o setup mais leve e, claro, mais reduzido ainda, né? Então você pega toda essa proposta da Shimano de deixar tudo mais próximo do quadro, mais longe do piso. Sendo um componente eletrônico, assim como qualquer outro da Shimano, a gente vai utilizar o aplicativo eTube. Ali você vai poder fazer ajustes de funções, ajustes de marcha, aquela regulagem fina de marcha para marcha, mas também fazer o ajuste de velocidade de troca de marcha, porque você pode deixar ele mais rápido ou mais lento. E fica ligado que não é porque ele é mais rápido que ele é melhor. Vai depender muito do teu tipo de pedalada, da tua passada, da tua potência. Se você vai estar utilizando uma e-bike, você vai ter que deixar ele mais lento. A bateria tem 310 mAh e no caso de você utilizar esse câmbio para bike elétrica, tem uma versão específica que ele não precisa de bateria no corpo. Ele vai ter um cabo que vai ser conectado diretamente no motor. Pode ser utilizado no motor Shimano ou Bosch. Dessa forma fica bem interessante porque você utiliza a alimentação do câmbio na bateria da bicicleta. E você ainda consegue ter as opções de Free Shift e Auto Shift, que é a troca de marcha automática.
Agora sobre o cassete, o XTR veio para atender XC, Trail, Enduro e a e-bike. Então tem algumas configurações que a gente pode utilizar para certas modalidades. Para XC, Trail e Enduro, a gente consegue utilizar o cassete 12 velocidades 1051 e o cassete 12 velocidades 945, ambos com a tecnologia Hyperglide Plus. Os 4 maiores cogs são em alumínio, os 4 do meio são em titânio e os 4 menores são em aço. Já na e-bike, a gente pode utilizar o cassete Hyperglide 12 velocidades 1051 ou a gente pode utilizar o cassete de 11 velocidades 1150, que é Link Glide. É justamente o cassete que reduz bastante o barulho e você consegue trocar de marcha com um pouco mais de potência, principalmente para e-bike é bem interessante. O encaixe dos cassetes não muda nada. 12 velocidades é para Microspline e 11 velocidades é HG. Esteticamente, o pé de vela não mudou nada. Ele continua sendo em alumínio com a tecnologia Holotech 2, ou seja, tecnologia que ele é oco por dentro. Só que na parte estrutural ele foi melhorado. Deixaram ele mais leve e mais rígido. Para XC, a gente vai ter o pé de vela mais leve com o Kill Factor, ou seja, a distância entre eles um pouco menor, com 168 mm. Para Enduro, ele aumenta um pouquinho mais e tem um eixo um pouco mais reforçado. Kill Factor de 176 mm. Para XC, a gente vai ter os braços de 160, 165, 170 e 175 mm. Para Enduro, é a partir do 165. E como tem a opção de cassete reduzido, tem uma variedade de coroas, saindo do 28 até o 38 dentes. Agora, o trocador tá interessante. Ele veio com um design bem diferenciado e agora se chama Rapid ES, Rapid Evershift. Ele tem vários ajustes. Um deles é de software. Ele vai ter um botão bem no centro, que é justamente um botão de funções. Você pode alterar funções de como o câmbio vai funcionar. Em bike elétrica, você pode alterar se ele vai ser manual ou automático, entre várias outras configurações que você pode fazer diretamente no aplicativo. E outra coisa que eu achei muito legal é que ele vai ter basicamente 5 ajustes físicos. 2 que a gente já conhece, para frente, para trás e pro lado, e os outros 3 são no botão. Basicamente, você vai poder fazer ajuste de giro, de ângulo e de posicionamento. Isso é sensacional. Te oferece uma ergonomia muito diferenciada e uma personalização única. E eu ainda não cheguei a usar esse novo grupo, eu apenas peguei ele, senti como é que era o câmbio, o trocador, o freio e tudo mais, mas não cheguei a andar. Na hora que eu apertei o trocador, eu achei muito interessante a forma do clique. Ele é bem firme, bem estável, você realmente clica, você sente isso. E a intenção foi oferecer o sentimento de troca de marcha mecânica, para não parecer um controle de videogame. Agora, no freio a gente teve uma boa mudança no design, na estrutura, no funcionamento e até mesmo no óleo. Mas fica ligado, tem 2 versões. Uma delas para aquela pessoa que é extremamente viciada em peso, que quer reduzir o máximo possível. Ele vai utilizar uma manete que é idêntica à anterior, com alavanca em carbono e tudo mais. Vamos falar dessa, tá igual, basicamente igual. A nova, com um sistema chamado ErgoFlow, ela tá linda, tá robusta, tá grande, tá bem stealth, né? Ela tá chegando perto do guidão, como muita gente gosta, eu acho muito bonito isso. E a ideia desse ErgoFlow é ter um funcionamento natural do dedo. Então, analisando a biomecânica do dedo, eles decidiram trazer o pivô da alavanca 5 mm mais próximo do guidão e a alavanca tá 5 graus para cima, justamente para fazer esse funcionamento mais natural. Extremamente ergonômico. Ele tem ajuste de reach, que é a distância da alavanca pro guidão, e ele tem ajuste de contato, que é a distância do disco pro rotor. E tudo isso é fácil acesso, fácil configuração na própria manete. E agora a gente tem um novo óleo da Shimano, obviamente com alterações no óleo mineral. Ele é um óleo menos viscoso, aguenta maiores temperaturas, reduzindo a fadiga do freio em uso intenso, e é o que parece ter uma curva de frenagem mais macia. Eu imagino que seja mais progressiva, mais modular, que é interessante também. E no caliper, na pinça, a gente vai ter a opção de 2 ou 4 pistões. O pistão que era de cerâmica foi substituído por um de resina, e outra coisa bem interessante é que as manetes são intercambiáveis. Então se você quiser a manete mais robusta utilizando 2 ou 4 pistões, você pode, sem problema nenhum. De todos esses, tem um item que precisava muito de uma alteração, de um ajuste, e tivemos, finalmente. Rodas e principalmente os cubos. Os cubos foram remodelados, estão selados e roletados. Novo sistema de engate com menor arrasto no giro. Os aros para XC são em carbono com 29,6 mm interno e com os ganchinhos laterais. Os aros de Enduro são em aço com 30 mm interno e sem gancho, hookless, ou seja, são exclusivos para usar com tubeless. Ambos os aros são assimétricos e têm as paredes laterais mais reforçadas e mais grossas. Isso previne bastante aquele furo quando a gente morde o pneu numa quina, o tradicional snake bite. Os raios são em titânio, são rodas muito leves, inclusive a de XC, que é ultra leve. O par tá pesando mais ou menos 1,150 kg. Bom, pedal eu não vou falar muito aqui porque não teve muita informação. Até onde eu vi, o design mudou um pouquinho, né? A parte externa dele teve uma alteração. Agora, a parte interna, eu não achei absolutamente nada falando sobre isso. Não sei se é roletado, se ainda é com esfera, não sei. Assim que eu tiver informação, eu trago pra vocês. Mas eu não encontrei nada. Agora vamos lá, minhas impressões. Bom, a gente já estava esperando esse grupo há bastante tempo e eu achei que teve bastante mudança, de fato. E ele vai oferecer um diferencial no mercado, principalmente para aqueles ciclistas fãs da Shimano que estavam esperando um grupo bom eletrônico. Mas, como eu falei antes, eu ainda não consegui usar ele, não consegui testar, então eu não consigo passar um review, né, sobre o grupo em si. O que eu vou falar aqui é sobre a minha experiência com componentes, sobre a análise que eu estou fazendo sobre eles e entendendo o que está acontecendo. De primeiro, eu achei muito interessante a estratégia da Shimano de reduzir o tamanho, de deixar mais compacto, mais robusto.
Me lembra muito o Shimano Sand, câmbio de downhill. O que me chamou a atenção, mas não positivamente, eu não sei como é que vai ser a pedalada, é justamente esse cassete 945, porque você vai ter que utilizar uma coroa menor. Uma pessoa não tão forte vai utilizar uma coroa 28. Eu, para igualar o que eu tô utilizando hoje, teria que utilizar uma coroa 30, 32. E eu perderia bastante na subida, mas tem que analisar isso, tem que analisar. A parte positiva disso é justamente o cage menor, porque traz uma troca de marcha mais coerente, além de ter menos chicoteada de corrente quando você tá descendo. Isso é um ponto bem positivo também. A bateria protegida dentro do câmbio e protegida por uma capa, isso foi um toque de mestre, tá sensacional. Achei muito bom. Sobre a autonomia, a gente também não tem como falar muito ainda, tem que utilizar, tem que fazer o teste prático. Sobre a alteração do sistema Shadow, também achei muito boa, porque eu não gosto desse sistema, tem que fazer manutenção direto e, sei lá, não acho legal. O que eu quero saber é, como ele não vai ter mais o Shadow, né, a trava de ligar e desligar, e eu não vi nenhuma trava para fazer manutenção, eu tô curioso de saber disso, porque, além de tudo, ele fala que vai ter uma tensão ainda maior. Como eu comentei também, eu não pedalei, mas eu segurei, eu troquei de marcha, entendi como é que funciona o sistema. E eu achei a troca de marcha firme demais em alguns pontos. Eu fico curioso para saber como que vai ser a gente cansado depois de um pedal muito duro, um atleta ali na trilha intensa, cansadão depois de 9 voltas, se ele vai ter a força que precisa para trocar de marcha, porque é firme. Vai ser firme. Um outro ponto que eu não posso falar como que tá sendo é justamente a troca de marcha, porque o cassete e a corrente é basicamente a mesma. É a tecnologia Hyperglide, que a gente já conhece. Então, por experiência, eu sei que o Hyperglide não troca tão bem em alta potência, diferente do Link Glide, que ele foi desenvolvido para alta potência, alto torque. Então eu não sei se é o câmbio que vai fazer esse trabalho de fazer uma troca mais suave com maior potência. Então a gente precisa analisar isso daí também. E um outro ponto crítico aqui é sobre a manete mais leve. Eu imagino que pouca gente vai utilizar ela, principalmente porque ela não trouxe a tecnologia dessa nova manete ErgoFlow. Por que não colocaram, né? Não fizeram um novo desenvolvimento da mais leve também? Porque eu já tô vendo atletas usando só a mais robusta, né? A ErgoFlow. Então, não sei. Esse ponto não gostei muito, sabe? Eu acho que a manete mais leve podia ter sido alterada também. E vamos lá, no meu perfil do Instagram, toda segunda-feira eu deixo uma caixinha de pergunta para as pessoas mandarem dúvidas, sugestões, a gente vai conversando durante a semana. E quando sai um lançamento como esse, eu também coloco uma caixinha de pergunta pra gente bater um papo sobre isso. Então eu já deixei lá pra gente conversar sobre algumas coisas, peguei algumas perguntas. Vamos lá, primeira pergunta, já tem pra comprar no Brasil? Ainda não, mas uma suposição minha, o que eu acho, a gente tá em junho agora, tá chegando agosto, e agosto tem a Shimano Fest, maior feira de ciclismo da América Latina, com o nome da Shimano, eu acho que eles vão lançar na festa. Né? Bem provável. O que acontece é que eles lançaram em algumas partes do mundo, mas no Brasil ainda não. Tenho certeza que não vai ser barato. Então, o Shimano XTR, assim como o Dura Ace, ele nunca foi e nunca será barato. Ele é um equipamento de altíssima performance com materiais extremamente caros. Não tem como. Com esse mesmo design e tecnologia, a gente vai ter outras versões como o SLX e o XT. Bom, primeiro que o SLX foi descontinuado, ele não é mais fabricado desde o ano passado. Agora, sobre os outros modelos, eu faço um pensamento lógico aqui. Quando uma marca vai fazer um desenvolvimento de um novo produto, vai acertar e principalmente vai errar, isso custa muito dinheiro, principalmente errar. Sendo assim, eu acho muito difícil que uma marca invista tanto dinheiro em apenas um modelo. Então, pode ser aí que a gente tenha XT, Deore, Kills. Kills eu acho difícil, hein? Eu acho difícil. Eu vi um vídeo que a troca de marcha do XTR é muito mais rápida do que o Hunter Type. É bem melhor. Exclamação, não é nem uma pergunta, tá? Ele tá afirmando. Vamos lá, a velocidade da troca de marcha em si não significa absolutamente nada. A velocidade que a gente se refere para falar que um câmbio é bom é a velocidade de transmissão de dados, né? Seja com cabo ou seja eletrônica. É sobre a velocidade do acionamento da troca de marcha para a resposta que a gente tem no câmbio. Quanto mais rápido, melhor. Isso sim. Agora, a velocidade em si, não. Isso até pode prejudicar você dependendo do teu tipo de pedal ou do tipo de bicicleta, se for uma bike elétrica, por exemplo. Quando você vai comprar uma relação para bike elétrica, o trocador normalmente tem 1 ou 2 estágios de troca de marcha, não 3 ou 4, justamente para que você não suba tudo de uma vez. Se você estiver fazendo muita potência na bicicleta, você pode encavalar, pode quebrar corrente, pode fazer barulho, pode quebrar câmbio. Por isso que, dependendo da tua pedalada, você vai ajustar isso. E o que eu achei muito legal da Shimano é que você tem esse ajuste de velocidade no aplicativo. Se você é uma pessoa que tem uma cadência mais alta, mais elevada e não é tanta potência assim, você pode deixar a troca de marcha mais rápida, que vai te ajudar. Ou às vezes, dependendo do tipo de trilha que você anda, o tipo de rolê, às vezes no enduro, para fazer certas retomadas, a velocidade pode te ajudar. Mas em muitos casos de potência elevada ou e-bike, é interessante que a troca de marcha seja um pouco mais lenta. Bom, galera, ainda falta fazer o teste do câmbio, então se você não quer perder esse momento, já me segue para não perder nada. Agradeço muito por ter chegado até aqui e deixa nos comentários o que você achou, qual é a tua dúvida e bora pedalar?